Olá, pessoal, tudo bom? Nós somos da equipe TEA, da Divisão de Educação Especial, CEMED. Eu sou a Marineire. Eu sou a professora Sandra, também da mesma divisão de Educação Especial. A nossa função dentro da equipe de atendimento à criança com autismo é facilitar, orientar e adequar o ambiente para que essa criança esteja dentro de uma situação que favoreça a aprendizagem acadêmica dessa criança. Nós vamos trabalhar hoje com um tema muito importante, com um tema que vai favorecer em muito a questão do trabalho do profissional da educação nas unidades escolares. O nosso tema é diretrizes para a elaboração do PEI. Quais são as diretrizes, quais são os mecanismos para que a gente possa elaborar esse plano educacional individualizado, que é tão discutido, que é tão cobrado, que às vezes é uma incógnita, mas que é tão necessário para que haja realmente essa inclusão efetiva desse aluno com deficiência nas unidades escolares. Vamos lá? Cabe salientar que nós estamos aqui com a disponibilização da professora Elza Fernandes, secretária de Educação, com apoio do nosso superintendente de gestão, o professor Valdir Leonel, e com certeza com o apoio e incentivo da professora Elizabeth Coutinho, que é gerente da educação especial, da qual nós fazemos parte. Essa primeira imagem a gente trouxe mais para que vocês pudessem remeter o trabalho a situações que favorecem esse desenvolvimento. Então, a frase é: o impossível só existiu até o dia em que inventaram a superação. E nada mais pertinente do que utilizar essa frase nesses dias que nós estamos vivendo, né? Nós estamos nos superando a cada segundo, nos superando a cada minuto, nos superando a cada atitude nessa situação de pandemia. Nós reinventamos a educação, onde nós estamos trabalhando à distância com todas essas crianças que estavam ali necessitando do contato diário. Então, essa frase vem hoje trazer realmente a importância da superação, a importância de acreditar e de sabermos que tudo pode dar certo, que as coisas podem acontecer. Basta que nós tenhamos aí uma persistência bastante eficaz, né? Pode passar. Quando nós falamos de PEI, né, Sandra? Nós falamos de uma situação de etapas para que essa elaboração desse PEI surja. Mas, Mari, né, Sandra, nós aqui, nós não descobrimos esse PEI da rede municipal de uma hora para outra. Esse PEI não foi elaborado de uma hora para outra. Né? Então, esse PEI, ele teve uma raiz, ele teve uma origem de algum lugar, né? O que nós sabemos sobre... desculpa, gente, eu vou ajeitar a minha máscara constantemente, porque quando você fala com máscara fica mais complicado, ela vai se deslocando, e a gente tem a necessidade de manter a máscara aqui, né? Porque a gente está em lugar com uma outra pessoa. Enfim, voltando lá, a ideia, né? A gente não pode falar de PEI sem estudar a questão histórica desse plano de educação, né? Na década de 70 já se falava de um plano educacional individualizado, mas esse plano educacional individualizado, ele vinha centrado na questão institucional, ele vinha centrado na questão clínica, no quadro clínico deste indivíduo. Então, como a gente sabe, esse quadro clínico, ele nos dá parâmetros da questão da patologia, né, da deficiência em si. E isso foi sendo estudado, aí veio a LDB em 96, que nos fez repensar essa questão do PEI. E esse PEI foi
reelaborado. Esse PEI foi repensado. E aí, esse PEI veio com uma nova roupagem. Nós temos aí o PEI que foi realizado, o melhor PEI que hoje nós temos conhecimento é o PEI realizado na Itália. Mas o PEI que nós temos em embasamento aqui, hoje, na rede municipal, é utilizado nos Estados Unidos. Mais propriamente dito, em Nova York. Nós tivemos acesso a esse PEI realizado em Nova York por uma instituição clínica chamada Autism Speaks, né? Que é Family Services, é um serviço prestado à família falando de autismo. E esse PEI foi trazido para a rede municipal, foi elaborado, foi mexido, foi adequado para as nossas situações, para a nossa realidade. E esse PEI veio falando de uma situação centrada na pessoa com deficiência. Esse PEI realizado aqui, ele é basicamente centrado nas habilidades existentes e nas habilidades que nós desejamos desenvolver nessa criança, nesse aluno com deficiência. Voltando aqui, a Sandra, você quer falar sobre a questão das etapas da elaboração do plano de ensino individualizado, Sandra? Sim, a gente vai iniciar falando da primeira etapa, né, que na realidade é um dos instrumentos, né, que a gente utiliza para efetivar a questão do PEI, né, e nesse momento a gente vai falar um pouquinho da reunião do PEI inicial, né, que nada mais é do que o momento da anamnese, né, que a gente fala que é um momento muito importante, esse momento da anamnese, né, que é uma das situações que a gente inicia, na realidade, o conhecimento daquele aluno, daquele sujeito. Então, é um momento que a gente faz uma reunião com a família, solicita a ela que traga todos os registros escolares, prontuários médicos, né? Esses registros escolares do itinerário escolar que ela já percorreu, né? Às vezes, muitas vezes não tem, mas na maioria das vezes as escolas já têm esses documentos e a gente pede, então, que a família traga para essa reunião inicial, que será realizada com a família, com a escola, né? Com a sala de recurso, né? Com o técnico também, né? Então, a gente solicita para essa reunião o máximo de informação que a gente possa ter a respeito desse sujeito, desse aluno, para que a gente realmente possa elaborar uma coisa fidedigna, né, com a situação daquele indivíduo, tanto na situação clínica como no histórico dele também escolar, né. A gente solicita também para ele trazer material escrito que ele recebeu nas escolas anteriores, né, caso ele tenha, né, se não tiver, pode ser só o relatório clínico do desenvolvimento, que vai ajudar a favorecer também toda essa questão do conhecimento desse aluno, né. Então, Sandra, cabe salientar que essa reunião inicial, né, essa anamnese é de suma importância para que seja agregada informações para se traçar um plano de trabalho para essa criança. Né? Essa reunião, ela precisa ser feita com profissionais da educação, da unidade escolar em que ele está inserido. Esses profissionais são os profissionais do AEE, professor de sala de recursos, coordenação pedagógica ou orientação pedagógica, o profissional de apoio e o técnico da educação especial que acompanha a unidade escolar. Então, quando a gente fala de reunião inicial, fora a questão família, né? Então, quando a gente fala de reunião inicial, para que se inicie um trabalho de anamnese para esse início do PEI, a gente fala de acolher dados clínicos e pedagógicos de desenvolvimento dessa criança, relato verbal dessa família, para que seja traçado caminhos para o desenvolvimento pedagógico dessa criança, desse aluno. Correto? É isso, Sandra? Correto. Na realidade, a gente busca recordar todo o desenvolvimento da criança até esse momento que ela está na escola, né, para avaliar todas as questões mesmo de desenvolvimento da criança, né? Então, é um momento muito importante
em que a gente dá voz à família, né, para que ela relate como foi, né, esse desenrolar desse desenvolvimento da criança até esse momento, né, as interferências que ele teve durante esse percurso ou não. E então é de suma importância nesse momento conhecer a família e o aluno também, né? Ótimo. Mas Sandra, para se realizar essa reunião inicial, para agregar informações sobre esse indivíduo, precisa ser presencial, já que nós estamos vivendo um momento em que as reuniões presenciais são limitadas? Isso pode acontecer nesse momento agora? Nesse momento, que é um momento peculiar, né, na questão da pandemia que nós estamos vivendo, e até essa questão do isolamento, né, das pessoas, o que a gente está propondo, né, na realidade, né? Que seja realizado por videochamada, por WhatsApp, Google Meet, né? Então, alguma forma que você possa, então, realizar essa reunião. Mas, assim, não deixar de realizar essa primeira reunião, porque ela é importantíssima para a construção do PEI. Na realidade, é um dos processos da construção do PEI, né? Então, ela precisa ser realizada de qualquer forma, usando esses meios que eu citei aqui, né? Uhum. Quando a gente fala de reunião com a família, quando a gente salienta a necessidade da entrevista com essa família, nós também lembramos que toda e qualquer família traz uma gama de ansiedade muito grande. Né? Essa família, ela traz ali uma ansiedade de aprendizagem para esse aluno, de acordo com o que ela imagina que vai ser desenvolvido. Então, é importante que vocês, que no momento da reunião, coloquem a meta a ser trabalhada, coloquem a situação de que aquela criança, ela é uma criança, ela é um aluno, mas ela não deixa de ter a deficiência. Coloquem a necessidade das aspirações da família serem colocadas em pauta, e todo esse relato verbal dessa família precisa ser registrado, precisa ser, inclusive, assinado por essa família, para que não haja, numa situação futura, divergências no que a família imaginou que iria acontecer e no que foi feito, né? Para que a gente possa trabalhar com o potencial, sim, desse indivíduo, até porque a gente acredita em todo o potencial a ser desenvolvido nesse indivíduo, nesse aluno, mas que a gente não deixe de mostrar para a família que essa criança tem limitações e que algumas situações precisam ser levadas em conta, tá? E principalmente dar ciência para a família, né, que esse instrumento inicial, que é a anamnese, que é a sondagem, os demais instrumentos, né, irão resultar na questão da elaboração do PEI. Então, a família precisa ter ciência de todo esse processo e como ele é encaminhado. Então, assim, é importante a gente dar ciência para a família, né, que dessa reunião, dessa observação, da sondagem, os demais instrumentos, né, darão origem à confecção do PEI. Uhum. No slide, na sequência, a gente vai mostrar para vocês o instrumento elaborado por nós, da rede municipal, que intitulado Anamnese, onde existe essa base de coleta de dados, base de coleta de informações, né? Onde você coloca ali dados pertinentes ao histórico escolar desse indivíduo, dessa criança, histórico familiar, né? Contato, essa situação toda, porque isso é muito importante. É importante saber de onde veio esse indivíduo, de onde veio essa família, né? Quais as situações pertinentes a esse ambiente familiar. Como essa criança está inserida nesse ambiente familiar? Como que é o contexto desse ambiente? A questão do histórico da escolaridade dessa criança. Ele já houve uma outra situação onde essa criança esteve dentro de uma unidade escolar? Não houve. O diagnóstico foi feito a partir da observação dentro da unidade?
tudo que é pertinente a esse indivíduo é importante, né? Até porque, com todas essas informações, você traz ali respaldo de um parâmetro de desenvolvimento desse indivíduo, desse aluno, que vai passar a ser atendido por você. Então, é importantíssimo que você tenha ali informações de contextos sociais até em que essa criança esteve envolvida, esteve inserida. Como ele funcionava nesses contextos? Nós temos a questão dos relatos de desenvolvimento dessa criança também. A partir de quando essa criança começou a adquirir situações de desenvolvimento pertinentes à faixa etária. Tudo isso é muito importante. Não para que você limite, mas para que você trace ali uma linha de desenvolvimento a ser adquirida. Nós trabalhamos com situações de limitação cognitiva, nós não trabalhamos com situações de limitação de aquisição. A limitação cognitiva significa que isso pode ser desenvolvido, nós temos aí a neuroplasticidade. Então, todos os aspectos dessa criança, do contexto em que essa criança está inserido, é importante colher nesses dados da anamnese, né? Quais as situações de percepção, quais as situações motoras, quais as situações sensoriais, quais as situações emocionais, né? É importante a sociabilidade, é importante saber todos os dados para que nós tenhamos um parâmetro, uma imagem formada sobre esse desenvolvimento desse indivíduo que está ali agora para que eu desenvolva um trabalho específico de aprendizagem, tá? Finalizando essa questão da anamnese, a gente passa para uma outra situação, né? Não deixando de salientar que é bom saber a questão saúde dessa criança. E os atendimentos, os atendimentos clínicos que essa criança faz, né? É importante. Não só o atendimento clínico referente à questão deficiência, mas o atendimento clínico referente à questão fisiológica dessa criança. A questão do acompanhamento para desenvolver, para a reabilitação, mas a condição fisiológica dessa criança. Como ela se encontra? Essa criança tem aí um acompanhamento mensal, anual, como que é? Essa criança tem alguma situação que interfere num quadro biológico de funcionamento? Então, tudo isso é importante para que eu possa traçar metas e objetivos a serem desenvolvidos, tá bom? Saindo desse slide de anamnese, né, do documento em si, nós vamos para a sequência. Próximo slide, a gente fala da sondagem, né? Mas, Mari, a gente realiza uma sondagem dentro de situações específicas? Sim. Senão não teria função. Para que a sondagem? Nós temos aí uma sondagem de educação infantil, de um nível de educação infantil, e uma sondagem, na sequência, vocês vão ver aí, uma sondagem de educação do ensino fundamental, do nível 2. Mas qual a diferença dessas duas sondagens? Quando nós estamos falando de educação infantil, nós estamos falando de um desenvolvimento psicomotor, daquele parâmetro aonde você avalia funções e habilidades adquiridas naquela faixa etária, que é muito importante para que você saiba se existe ali um atraso no desenvolvimento, se não existe um atraso, se a questão do déficit cognitivo interfere no desenvolvimento. Então, essa sondagem, ela é importantíssima, porque a partir do momento que eu mensuro que existe ali uma avaliação de nível de desenvolvimento cognitivo desse indivíduo,
Eu posso saber o que eu vou adquirir, o que eu vou fazer com que ele adquira, o que eu vou fazer com que ele desenvolva, o que eu vou propor para desenvolver aquelas habilidades. Né, Sandra? Quer falar um pouquinho sobre isso? Eu acho importante, na realidade, nesse momento aí, na questão das habilidades, né, a gente dizer o seguinte, como é um momento da questão da pandemia, a gente deixar bem claro, né, que a gente precisa, na realidade, desenvolver esses instrumentos. Eles são essenciais. Então, de qualquer maneira, que seja pelos meios que eu elenquei anteriormente, né, por chamada, WhatsApp, Google, a gente tem que desenvolver essa sondagem para que realmente a gente possa construir um instrumento fidedigno às situações que foram levantadas desses alunos que estão na escola, né? Então, assim, a sondagem, nesse momento, é um momento que você vai levantar todas as questões que aquele aluno precisa, né? De todas as questões que são necessárias a serem desenvolvidas ou que ele já tenha, no caso das habilidades, né? Então, a sondagem, ela contempla isso, que já tem o que precisa ser proposto, né? E utilizar também os materiais pertinentes ao nível de desenvolvimento de acordo com a faixa etária do aluno, né? Sempre que você for mandar alguma coisa para que seja aplicada nessa questão da sondagem, né, levar em conta sempre a faixa etária, conforme os marcos, né? Para você ter, então, como parâmetro esse desenvolvimento e baseado com a faixa etária também, né? O que você tem que ter de propriedade, né, falando diretamente para os professores nessa situação, é o nível, a questão das escalas de desenvolvimento do Piaget. Porque quando você fala de educação infantil, você fala de sensório motor. Então, quando você fala de sensório motor, tem habilidades pertinentes a essa fase sensório motor. Esses alunos com deficiência que não estão encaixados nessas fases de desenvolvimento, eles precisam elaborar e desenvolver essas habilidades. Então, isso é importante que você tenha um conhecimento com muita propriedade para poder avaliar essa criança no seu desenvolvimento. Essa sondagem, ela vem embasada em questionamentos, mas você precisa ter propriedade de conhecimento. Por isso que a gente fala muito que o profissional, para trabalhar nessa área de educação especial, o profissional para trabalhar na elaboração desses instrumentos, ele precisa estar se reciclando constantemente. Uma outra situação que a gente salienta sempre, se essa sondagem for realizada dentro do ambiente escolar, que esse profissional tenha o apoio do profissional do AEI, do professor da sala de recursos. Esse professor da sala de recursos, ele vai utilizar essa sondagem para realizar o estudo de caso. Porque a gente não desvincula. O professor da sala de recursos trabalha para desenvolver habilidades. O profissional de apoio, o professor regente, trabalha para desenvolver habilidades. Então, os dois precisam falar uma mesma língua. Isso é ensino colaborativo. Isso é trabalhar com o mesmo objetivo. Né? Aí a gente pode até inserir a questão clínica. Nós temos aí as parcerias. O pessoal das clínicas estão inserindo também contribuições para que a gente possa elaborar um plano de trabalho. Então, quando se faz essa sondagem, nós deixamos bem claro. Você precisa ter conhecimento de causa, você precisa seguir as etapas e não pode deixar de realizar de uma maneira responsável e profissional. Essa sondagem, ela deve ser revisada semestralmente. Mas, Mari, nós temos aí uma questão de déficit cognitivo nessas crianças com deficiência. Essa sondagem realmente precisa ser realizada semestralmente? Precisa. Porque nós temos aí um processo cerebral chamado insight. Quando esse cérebro dá um salto nessa aprendizagem, ele adquire muito rápido. Então, ele elabora e passa para uma outra etapa. E se você permanece nessa mesmice de situações
para desenvolver aquela habilidade já existente, você só conserva, você não estimula uma nova aquisição. Então, por isso a necessidade da sondagem ser revisada semestralmente, tá? Nesse momento, e cabe salientar o que a Sandra falou, nesse momento de pandemia, isso tem que ser feito sim. A gente não pode deixar de realizar, até porque o PEI, ele não desvincula dessas situações citadas aqui. Até porque também, Mari, na sondagem, né, por ele apresentar algumas evoluções, conforme você explicou, é necessário essa revisão, né? Porque daí você altera as questões da sondagem, altera também os demais instrumentos que você está utilizando. Então, essa revisão no planejamento, nos instrumentos, ela é muito essencial, né? Sim, seja feito, no caso, semestralmente, que é a questão, que é um período de desenvolvimento, que a gente garante aí que isso pode ser refeito, né? Nesse momento da pandemia, a gente abre uma sessão, porque você pode não ter aí tempo hábil nem local para realizar isso, e aí você se mantém na última sondagem realizada, então mas você não foge da sondagem. Foi realizado ano passado, no final do ano passado, então essa sondagem vai te embasar nesse planejamento. Mas em nenhum momento a gente abre mão dessa sondagem, tá? É bom que isso fique bem claro. No próximo slide, a gente fala aí de uma outra situação, que vai aparecer a questão do instrumento da sondagem da educação infantil. Agora a gente vai para o instrumento, para a gente analisar esse instrumento. O que nós buscamos? Nós tínhamos outro instrumento que anteriormente era chamado, além da sondagem, nós tínhamos um inventário. Era um inventário de desenvolvimento baseado muito nas questões clínicas. E nós, da equipe de CEMED, reelaboramos esse instrumento e fundimos ele numa sondagem, aonde se avalia questões de habilidades. Mari, e por que vocês focam nesse instrumento a questão das habilidades? Eu acho importante você falar um pouquinho dessa questão, até para o pessoal entender um pouquinho melhor o porquê a gente foca tanto nas questões do levantamento na sondagem e nos demais instrumentos, na questão da habilidade. Uhum. Bom, então vamos buscar um pouquinho das informações que nós já demos aqui. Quando a gente fala de plano educacional individualizado, quando a gente fala de um plano para o indivíduo, a gente primeiro tem que identificar habilidades existentes. Porque não adianta eu verificar situações conteúdo e não favorecer a habilidade, né? Então, essa é a necessidade. Eu preciso saber o que ele já possui de habilidade, o que ali naquele indivíduo já é pertinente e que habilidades eu vou desenvolver. Porque nós queremos construir um sujeito socialmente ativo, um sujeito com habilidades para o trabalho no todo, né? Com situações de aprendizagem para o todo. Nós não queremos construir sujeitos somente na questão acadêmica. Então, as habilidades, elas são avaliadas, porque a partir do que me dá de resposta de habilidade existente, eu vou estabelecer parâmetros para habilidades a serem adquiridas, né? E não fugindo do que eu falei no início. Nós temos aí um PEI baseado num PEI americano. Então, nós trouxemos aí a experiência desse pessoal norte-americano que já trabalhou com muitas situações de informação, onde se avalia e se valoriza habilidades. Então, nós trouxemos situações vivenciadas com respaldo teórico. Nós ainda não estamos na perfeição,
Cabe salientar aqui que o melhor PEI a nível mundial é o italiano. Mas a gente chega lá, a gente está num patamar elaborado, a gente está em um patamar de elaboração de PEI americano, onde já se trabalha, já se foge daquela situação conteudista. Né? Eu preciso conhecer e desenvolver habilidades. Por isso, a necessidade de saber que habilidade o indivíduo possui. Porque a partir do momento que eu sei o que ele tem, o que ele traz de respaldo, eu posso estabelecer uma habilidade sequencial, né? Então, vamos lá. Comunicação oral e aspectos sociais. Isso é muito importante. Na educação infantil, principalmente. Porque o que a gente ouve muito falar, e isso a Sandra vai concordar comigo e vai até contribuir com alguns exemplos, a gente ouve muito falar é que não está na hora dele. Não é o momento dele falar, não é o momento dele ter uma comunicação verbal. Ele se comunica, se comunica. E aí, de que maneira é essa comunicação? Na educação infantil, a gente tem muitas situações que são postergadas. Você chega ali numa avaliação específica e esse indivíduo já não se comunica há muito tempo. E ele não foi indicada uma situação de habilidade não existente ali. A gente espera demais para intervir. E quando você avalia, muitas vezes você avalia e verifica que aquela habilidade realmente não existe. Porque a comunicação, ela não necessariamente precisa ser verbal, mas ela precisa ser uma troca. Para eu me comunicar, você precisa entender de que maneira eu me comunico. E essa ausência, né, Mari, dessa questão da linguagem, né, dessa comunicação, ela afeta muito a questão da aprendizagem. Né? Então, nesse momento aí de você avaliar, dentro da sondagem, esse item, né, da habilidade da comunicação oral e dos aspectos sociais, a gente precisa realmente analisar de uma forma bem criteriosa, né, porque é um dos fatores que interferem muito na aprendizagem dessa criança, né? O que é interessante é que a comunicação ela não precisa estar baseada na troca verbal. Ela pode ser uma comunicação de gestos, de apontamento. Ele está conseguindo se comunicar, ele está conseguindo se fazer entender. Ele tem uma própria linguagem. Como é o convívio social desse indivíduo dentro dessa unidade? Ele interage, não interage? Como é o funcionamento nessa habilidade de comunicação oral e aspectos sociais? Tudo isso é muito importante, porque a partir do momento que eu entendo o que ele não possui de habilidade, é onde eu vou traçar mecanismos para alcançar essa habilidade, tá? Rodando um pouco, passando um pouco essas questões das habilidades da comunicação, a gente vai para a leitura escrita. Não propriamente a leitura escrita na educação infantil corresponde à questão da grafia. A gente tem que desconstruir essa ideia de que a leitura escrita ela é baseada só na grafia. Não, é no reconhecimento de imagens, é no uso funcional das imagens. Ele utiliza a questão psicomotora de forma favorável ao processo de aquisição de escrita. Tudo isso é importante. Então, essa sondagem, ela favorece para que você conheça esse indivíduo, para que você saiba se ele tem ali condições de uma situação futura realizar uma questão gráfica na escrita. Porque a grafia não necessariamente é uma leitura escrita, né? Rodando mais um pouquinho, a gente passa da leitura escrita e vai para o raciocínio lógico. Esse raciocínio lógico, o que nos prende muito é que raciocínio lógico é questão matemática, é questão numerais, é questão propriedades da matemática. Não, raciocínio lógico é tudo que faz com que você tenha
lógica e sequência nas ações. Às vezes eu quero avaliar e aí eu não tenho essa noção, e aí eu vou para a questão só para a questão acadêmica. Não, na educação infantil, não necessariamente raciocínio lógico corresponde à identificação de numerais, a questão de objetos, de contar e relacionar objetos. Mas eu posso colocar aqui na observação que ele não faz sequência de ações, que é uma situação de raciocínio lógico, né? Orientação espacial, ele consegue se identificar no ambiente, ele consegue se posicionar no ambiente, ele tem noção de orientação espacial, ele sabe aonde está, de que maneira está, por que está, tudo isso é importante. Então, quando se fala de raciocínio lógico, se fala de uma situação abrangente, não só da questão matemática. Pode passar, pode descer um pouquinho. Descendo aqui, a gente vai para a psicomotricidade, né? que é uma das situações mais importantes. Por que hoje a gente tem aí a importância tão grande de uma terapia de psicomotricidade? Porque é a partir da psicomotricidade que você desenvolve a habilidade da escrita e a habilidade da coordenação para desenvolver a leitura, escrita, atenção, concentração, a questão motricidade específica, motricidade fina. Então, quando você fala de motricidade, de psicomotricidade, você fala de habilidades associadas da questão cerebral e da questão motora. Então, quando isso tem uma questão de sequência, de consonância, existe um favorecimento para a aprendizagem. Essa criança precisa me mostrar se existe isso. Se não existe, eu preciso desenvolver nela essa habilidade, né? Comportamentos específicos. A gente tem aqui comportamentos específicos quando fala de criança com autismo. Existe uma estereotipia, existe um hiperfoco. De que maneira isso ocorre? A estereotipia, ela ocorre quando existe uma mudança de ambiente, uma necessidade de autorregulação. Tudo isso eu preciso conhecer nessa criança, para que ela seja favorecida na sua especificidade, né? Finalizando essa questão da sondagem da educação infantil, a gente passa para a sondagem do ensino fundamental, né? Esse instrumento a gente finaliza e aí a gente passa para o próximo slide, onde a gente fala do ensino fundamental. Sandra, você quer contribuir para essa parte? Na realidade, nessa parte da sondagem aí do ensino fundamental, a gente usa basicamente o mesmo instrumento, com algumas alterações, né? Mas sempre levando em conta todas as questões das habilidades que foram elencadas no ensino do nível 1 também, ensino fundamental do nível 1. Né? Então, o importante é utilizar situações de raciocínio lógico embasadas em atividades contextuais do aluno, até mesmo para favorecer a questão das respostas, né, que serão dadas. Então, a gente auxiliar e favorecer essas questões com atividades contextuais, né, para ajudar esse nosso aluno. Também a questão da agitação do aluno, na hora que a gente estiver aplicando essa questão da sondagem, né, observar também a questão comportamental do aluno, se ele está muito agitado, a gente dá um tempo para depois reavaliar novamente, se for necessário, né? Então, a gente ter essa questão dessas observações, de tudo que está envolvendo essa questão na hora que a sondagem está sendo aplicada, né? A questão das respostas erradas também, né, ou não assertivas, devem ser reavaliadas de acordo com a dúvida que surgiu no momento, você repensar em novas situações, né, que possam ser aplicadas, e aí realmente levar para aquela questão de elaborar um novo momento ali, para que essa resposta seja reelaborada da maneira que você planejou ali, que é necessária para a sondagem, né? Utilizar materiais pertinentes ao nível de desenvolvimento de acordo com a faixa etária, que também é um dos critérios que a gente usou no aspecto do ensino fundamental nível 1, né?
A mesma questão, profissional de apoio deve estar sempre em companhia, professor de AEE, né, todos os demais envolvidos do ambiente escolar ali, os profissionais coordenadores, sempre presente, né, e caso queira fazer algumas interferências nesse momento aí da sondagem, é muito importante, muito bem-vinda a contribuição de cada um, né, e a questão também da revisão, que é igual para o nível 1 também, que ela deve ser revisada semestralmente também. Cabe salientar, Sandra, que quando a gente fala utilizar materiais pertinentes ao nível de desenvolvimento de acordo com a faixa etária, o que significa isso? Significa por mais que aquele indivíduo, que aquele aluno apresente um déficit cognitivo visível, né, numa situação de desenvolvimento inferior à sua faixa etária, eu preciso apresentar na avaliação situações que sejam condizentes à faixa etária. Porque senão eu vou estar favorecendo aquele indivíduo a realização dos testes. E aí eu vou ficar com um parâmetro de respostas equivocado. Essas respostas vão me embasar para que eu possa elaborar atividades que desenvolvam habilidades que ele não possui. Então, eu não posso favorecer uma situação de déficit que ele possui nesse momento. As avaliações precisam ser condizentes com a faixa etária, porque naquele momento, se não tivesse déficit cognitivo nenhum, naquela faixa etária, uma criança de um parâmetro típico de desenvolvimento estaria respondendo de maneira favorável. Então, eu preciso avaliá-lo para saber o que ele precisa de intervenção. Então, não vamos utilizar materiais que não sejam condizentes com a questão da faixa etária. Até para a gente poder identificar, né, onde está a questão do momento fraco ali do aluno com relação àquilo que está sendo aplicado, né, e de acordo com a faixa etária que se baseia nos marcos de desenvolvimento. Então, a importância de você usar materiais de acordo com a faixa etária, não de acordo com isso mesmo, porque a necessidade da sondagem, né, o objetivo da sondagem é identificar situações não existentes, para que eu possa elaborar um plano de trabalho para contemplar o desenvolvimento dessas situações não existentes, dessas habilidades ainda não adquiridas. Então, é importantíssimo que eu seja extremamente profissional nessa avaliação. Por isso, o apoio de um profissional da sala de recursos, um profissional da equipe pedagógica, e se isso for feito da maneira que a Sandra colocou nesse momento de pandemia, por Google Meet ou via WhatsApp, que esse pai saiba que essa avaliação ela não é para identificar que a criança tem deficiência. Pelo contrário, é para identificar os pontos fracos para que a gente possa elaborar um plano de trabalho para desenvolver esses pontos, né? Então, precisa ficar bem claro isso, para que não exista conflitos internos, nem conflitos entre profissionais e família com relação a essa avaliação. Levando em conta sempre e acreditando no potencial dessa criança. Sempre, né? Sempre. Até porque, quando você estuda questões de cérebro, você estuda que nós temos aí uma situação que nos favorece muito. A neuroplasticidade, que é a habilitação de novas áreas do cérebro para desenvolver situações e habilidades. Então, esse cérebro, que a gente conhece pouquíssimo dele, ele tem muito a nos oferecer. Né? A gente sempre tem que esperar muitas situações novas. Nós temos aí uma produção de neurônios muito intensa, uma habilitação de sinapses muito intensa. Então, esse cérebro pode sim nos surpreender. Então, não devemos pensar que esse indivíduo é limitado. Nós devemos sempre pensar que esse indivíduo pode desenvolver várias situações. E a estimulação, né, Mari? Estimulando sempre, né? É a principal base, né, de todo esse trabalho. Sim. Né? Acreditar nessa neuroplasticidade.
necessidade. Isso, acreditar no desenvolvimento, né? Que ele tenha ali o momento do desenvolvimento maior dele e proporcionar a questão de estimulação mesmo, né? Isso. E tudo que for proposto como estratégia, como metodologia, a gente sempre se focar nessa questão do potencial do aluno também e desse período todo que serve como base para a gente estimular com maior intensidade toda essa questão e alcançar os resultados que a gente quer com o plano de ensino, né? Que é o PEI. Que é o PEI. Então, assim, antes de passar para um instrumento que a gente vai passar no próximo slide, é bom que vocês lembrem que nós aqui da rede principal que fragmentamos as etapas, mas no PEI realizado nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, foi da onde a gente tirou todo esse embasamento, eles são um único documento. Então, eles são etapas de um único documento. Nós dividimos, fragmentamos, para facilitar o trabalho, mas tudo isso, todos esses instrumentos, eles vão desencadear a confecção do PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. Então, a anamnese, a sondagem, os relatórios, o portfólio, tudo é em função da confecção do PEI, que é o plano para esse indivíduo. E é bom também lembrar que hoje ele é embasado no funcionamento da individualidade do indivíduo, da individualidade do aluno, que há um tempo atrás não era centrado nessa situação, era centrado na questão clínica, né? E não na questão do potencial de habilidades. Vamos lá para a sondagem do ensino fundamental 2, um instrumento, né? São quase os mesmos itens, lógico, né? A gente vai só rolar aqui para vocês verem. Lógico que tem as mesmas situações de habilidades, mas desde que seja de acordo com a faixa etária. Então, comunicação oral, aspectos sociais, a questão do raciocínio lógico, a questão da leitura escrita, tudo isso mais baseado na faixa etária que compreende esse ensino fundamental 2, que já não é mais da educação infantil, que já não faz parte mais daquela primeira situação, certo? Nós trouxemos para demonstrar, para vocês visualizarem o instrumento, mas ele não difere muito do instrumento da educação infantil, a não ser com situações mais específicas da faixa etária que compreende esse ensino fundamental. Tá? E assim, usar esse momento aí da sondagem para realmente fazer todas as observações necessárias que foram verificadas na aplicação da sondagem. É um momento de realmente ter um olhar bem criterioso, né? Porque é a partir daí que a gente, então, vai fazer a elaboração do plano educacional. Então, assim, os profissionais têm realmente uma preocupação com cada avaliação dessa, seja anamnese, seja sondagem, né? Porque, tendo em vista essa situação, você vai, então, conseguir construir o seu documento PEI com excelência, né? Uhum. Voltando lá para os nossos slides, nós vamos agora entrar na situação específica do PEI mesmo, né? No próximo slide, esse daí fala o PEI, né? O que é o PEI? O que é a fundamentação da elaboração desse PEI? E a gente tem discutido muito isso, né? Em vários congressos, a gente tem ouvido falar, inclusive as nossas referências para montar essa formação aqui. Ela veio de um livro maravilhoso, que é esse livro aqui, que eu acho que muita gente deve conhecer, né? Então, é um livro traçando estratégias educacionais diferenciadas. Nós trouxemos muita coisa da questão do currículo mesmo, né? Das diretrizes e bases curriculares, que é bastante importante. Mas quando a gente vem falar do PEI, a gente não pode esquecer
que a fundamentação desse PEI é a elaboração de habilidades existentes, né? Ele é fundamentado, o nosso PEI, aqui na rede municipal, ele é fundamentado nas habilidades que esse indivíduo possui e as que a gente deseja instalar no processo de ensino-aprendizagem do aluno. Por isso que depois vocês vão verificar, quando eu for apresentar o instrumento, em primeiro momento vem habilidades, né? Que habilidades eu quero desenvolver? O conteúdo, ele é um mecanismo para alcançar as habilidades desejadas. O conteúdo desse ano em que esse aluno está inserido, ele é um mecanismo para desenvolver as habilidades que ele necessita desenvolver. Então, elaborar um PEI não é somente reduzir atividades, como erroneamente se diz aí, adaptar currículo. O currículo, ele existe, ele é pré-existente. Não existe uma adaptação desse currículo. O que existe é uma adequação das práticas curriculares. É isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. E o que a gente também não pode empobrecer o currículo, facilitar essa situação de execução para essa criança. Isso é empobrecer o currículo. Você precisa enxergar nesse indivíduo, nesse aluno, suas potencialidades, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Você precisa enxergar ali o que é necessário fazer. Então, quando a gente fala de adequação, a gente não fala de adequação de currículo, a gente fala de adequação de práticas curriculares, né? Que é a proposta para o aluno que está inserido naquele ano. O currículo está ali, o currículo é permanente. O que é feito é uma adequação das atividades pertinentes àquele currículo. Então, quando a gente fala adequar, a gente fala de adequação de práticas curriculares. Né, Sandra? E até também da questão do manejo de sala, que é importante também nessa hora de adequação. Né? É muito importante também pensar em todo esse manejo da sala de aula, não só das atividades, né, na questão do currículo, mas também nessa questão do manejo em sala de aula, né? Do que está influenciando ali negativamente aquele aluno, né? Na questão do manejo, se ele tem uma deficiência auditiva ou uma outra situação que envolva a questão de outras comorbidades, que você possa, então, ajudá-lo nesse momento, levar um pouquinho mais para frente na sala de aula, né? Então, ter esse olhar em todas essas questões de adaptação, de adaptação e também de adequação de toda a situação envolvida com esse aluno ali em sala, né? Isso. O que a gente tem que levar em conta quando se faz o plano educacional individualizado para o aluno com deficiência é visualizar a sua unicidade, é visualizar as suas especificidades. E a partir de confeccionar um trabalho, confeccionar um plano que atenda às suas necessidades. É lógico que cada situação é específica, cada aluno precisa do seu plano individualizado. Então, isso, como a Sandra falou, é visualizar se naquele ambiente de sala de aula, tudo isso está sendo atendido. O local em que ele está favorece a questão do posicionamento, da comunicação, tudo que favorece para que esse indivíduo tenha as suas habilidades valorizadas e desenvolvidas. E a construção dele é coletiva, né, Mari? Sim. Então, a gente tem que levar em conta também da participação do professor regente da sala nessa construção, né, porque ele realmente tem a ciência, ele faz a proposta do conteúdo, né, o professor ali de apoio, então, auxilia ele na questão de estratégia, metodológica, então, esse trabalho coletivo. Sim, é o que a gente chama de trabalho colaborativo, né, de ensino colaborativo. Todos em prol de um único objetivo, que é o desenvolvimento do aluno com deficiência, né? No próximo slide, nós colocamos aqui que
que o plano educacional individualizado, ele é dividido em níveis. E é isso que a gente precisa identificar. Quando a gente traz aí, quando vocês ouvem a gente falando, é necessário, é imprescindível a sondagem, a anamnese, para conhecer, para confeccionar um PEI. Então, esse é o nível 1, é onde você identifica as necessidades educativas desse aluno. Quais as necessidades que ele apresenta, quais as habilidades existentes desse aluno, né? Que pontos ele tem que favorece esse desenvolvimento. Então, quando se confecciona o PEI, ele é baseado especificamente em 3 níveis. O nível 1, que é identificando as necessidades educativas do aluno. O nível 2, que é a avaliação dos pontos fortes e fracos desse aluno, que é o nível onde ocorre a elaboração, é a identificação ambiental, é as adequações das práticas curriculares e dos ambientes, é o manejo da sala de aula, é tudo aquilo que favorece a aprendizagem. Então, esse nível 2 é a confecção específica do PEI. É onde você vai usar um instrumento e estratégias para elaborar essas atividades, essas adequações curriculares, né? Essas adequações de estratégias curriculares. Então, é nesse nível 2 que você concretiza toda uma investigação realizada no nível 1. E o nível 3, que é também importantíssimo, ocorre a intervenção e, a partir dos objetivos propostos no PEI, existe a reavaliação do aluno. Tudo que eu fiz, né, o que ele conseguiu adquirir, e não deixando em nenhum momento de lado que essa reavaliação, ela não se trata só da reavaliação do aluno, ela se trata também da reavaliação do profissional. Então, esse aluno chegou até aqui, e eu, como profissional, fiz o que eu deveria, o que eu podia, eu tenho que reavaliar a minha prática, a minha metodologia, eu tenho que pesquisar mais. O que me passaram, é necessário que eu faça uma nova intervenção, um novo direcionamento. Então, não se desvincula os níveis da confecção do PEI. O nível 1 é uma identificação, o nível 2 é uma elaboração e o nível 3 é uma reavaliação de toda a minha prática e de toda a aprendizagem que foi desencadeada nesse plano educacional individualizado. Então, como eu falei antes, não existe como desvincular nenhum instrumento apresentado aqui para vocês. Os instrumentos, eles são sequenciais e importantíssimos para que exista a execução do próximo. Né? Existe a anamnese com uma fundamentação, existe a sondagem com uma fundamentação, existe o PEI, o instrumento PEI com uma fundamentação, existe o relatório, o portfólio com uma fundamentação. Então, nós temos níveis de execução, mas todos são importantes. Quer falar alguma coisa sobre esses níveis, Sandra? Não, na realidade, a gente não vai construir o PEI sem trabalhar as questões individuais de cada nível, né? Então, a gente vem explicando lá desde o começo, para vocês entenderem e ter uma ideia de como é esse processo todo, né, do PEI, até que chega o momento da efetividade dele, né? Então, é como a Mari falou, a gente não vai conseguir pular etapas, né? Porque se você deixar de fazer uma anamnese ou uma sondagem, com certeza vai repercutir aqui na qualidade do seu trabalho e elaboração do PEI, né? Porque, como a gente disse, as etapas são muito importantes para você identificar toda a situação que você vai trazer para dentro do PEI, né? Então, respeitar esse processo é essencial para a questão da qualidade do trabalho e comprometimento de cada profissional, de cada professor na elaboração desse plano de ensino, né? Que é, na realidade, um plano de ensino garantido legalmente por legislação, que o pai tem o direito, né, a família tem o direito do acesso, né, a qualquer momento ele pode solicitar lá na escola, né, ele requerer isso, então a gente ter essa preocupação realmente
na questão da qualidade da elaboração, né? Porque esse documento ele pode ser solicitado pela família, né? E outras pessoas envolvidas, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação realmente na questão de ser fiel e do compromisso profissional de cada um na elaboração de cada etapa e de cada processo desse até a construção do PEI, né? Agora, no próximo slide, na sequência, a gente vai falar sobre os componentes básicos para esse PEI existir, né? E todos esses componentes, eles estão inseridos nos instrumentos que nós apresentamos até o momento, né? Para que você componha um PEI, para que você elabore um PEI que seja realmente condizente e fidedigno para esse aluno com deficiência, é imprescindível que você tenha o nível atual do desenvolvimento do aluno. Por isso, a solicitação dos instrumentos realizados nas escolas anteriores na anamnese. Quando você vai realizar a anamnese, você solicita que a família leve todo o registro gráfico realizado com a criança na unidade escolar a que ele pertencia, todo o registro de diagnóstico dessa criança, tudo que tiver de rendimento e de desenvolvimento dessa criança, para que você tenha um parâmetro do nível atual do desenvolvimento. E aí você vai para a sondagem, com aquela situação de base. Então, até o momento, ele apresenta esse nível de desenvolvimento. Modalidade de atendimento. De que forma eu vou desenvolver o trabalho com esse indivíduo, com esse aluno? Eu preciso estabelecer um norte. Porque se eu começar a trabalhar de qualquer forma, eu não vou ter resultados. E aí, esse indivíduo vai ficar à deriva. E esse trabalho não vai render. Então, eu preciso estabelecer que modalidade eu vou utilizar para esse atendimento. Planejamento de suporte. O que é planejamento de suporte? É planejar o que eu vou desenvolver, mas, nesse momento, eu preciso ter uma carta na manga. Eu preciso saber que, como qualquer indivíduo, esse indivíduo com deficiência tem dias bons e dias ruins. Tem dia que eu saio da cama e se alguém me falar bom dia, eu ainda pergunto bom dia por quê? Então, eles não fogem dessa situação. Esse planejamento de suporte é a carta na manga que você vai ter. No seu plano de aula, no seu plano de educacional individualizado, você precisa ter ali um plano de suporte. O plano de apoio. O objetivo, que objetivo geral você quer alcançar? Normalmente, os objetivos gerais são aqueles estabelecidos para a turma. Objetivos específicos. Quando você identifica que habilidade você quer desenvolver, então são os objetivos específicos que você traçou. Avaliar procedimentos pedagógicos. Naquele momento, aquele indivíduo, aquele aluno precisa do quê? Né? O que eu favoreça o quê? Que área? É uma questão sensorial que precisa ser desenvolvida? É uma questão um pouco mais motora que precisa ser desenvolvida? Então, avaliação e procedimentos pedagógicos pré-estabelecidos. Reavaliação. Essa reavaliação, como eu já falei no slide anterior, ela não se trata só de uma reavaliação do desenvolvimento do aluno, da produtividade do aluno. Ela se trata também da reavaliação do meu fazer pedagógico, do meu fazer enquanto profissional. Porque nem sempre eu acerto. Nós estamos aqui para aprender. E a aprendizagem, ela não se dá na zona de conforto. Ela se dá quando eu desestabilizo e corro atrás. Então, essa reavaliação, ela se dá também, ela tem que ser também minha enquanto profissional. Ela precisa ser de um todo.
e o processo ele é contínuo, né? Então, essa Sim. avaliação é importante porque é o momento de você reavaliar o que não deu certo, fazer alguma alteração. Então, como ele é contínuo, você tem essa possibilidade. Sim. Então, são situações importantíssimas nessa questão de reavaliar cada item que você propôs, né? Se realmente os objetivos específicos foram alcançados ou não, se você precisa propor uma outra situação, procedimentos nas questões pedagógicas. Então, ter esse momento dentro do PEI é muito importante, né? Essa questão da reavaliação de tudo que você fez até o momento que você chegou à aplicabilidade dele, né? E uma outra situação que a gente coloca, elenca aqui, é a composição da equipe, né? Toda a escola precisa estar sabendo ali na construção desse planejamento e na aplicabilidade desse planejamento. Porque é importante que todos saibam o que é feito, para que haja também uma unicidade de fala, para que haja também uma cumplicidade de execução. Então, o professor regente, o professor de apoio, o técnico da educação especial que atende, a coordenação, a direção da escola. Então, essa equipe toda, ela precisa saber sobre esse aluno. É preciso que todo mundo entenda que esse aluno precisa de situações específicas para o desenvolvimento, né? Anuência parental. O que é isso, Mari? Que palavrão é esse? A anuência parental significa os pais precisam ter ciência do que é feito com esse aluno dentro da unidade escolar. Então, o PEI precisa estar na possibilidade de acesso dos pais. Como a Sandra falou, eles têm o direito de conhecer esse planejamento. Eles têm o direito de estar com esse planejamento em mãos quando vai se conversar sobre o desenvolvimento desse aluno. Então, o PEI é de acesso livre para a questão familiar, né? Porque lá no início, o pai já assinou um termo onde ele te colocava o que ele gostaria que aquele indivíduo desenvolvesse. Então, a partir do momento da confecção do PEI, da execução do PEI, a anuência parental é indispensável. Ele precisa ter conhecimento. Então, é um documento de livre acesso da questão família. E realmente envolver a família, sim, né? Nessa participação, nesse processo todo, né? Do período escolar que essa criança vai estar participando, né? Então, essa anuência eu acho de fundamental importância. A família, na equipe, de como vai acontecer todos os procedimentos que vão ser adotados, né, para o desenvolvimento da aprendizagem desse aluno, né? Então, essa anuência traz para a gente uma questão, assim, de puxar... parceria, pais, né? Parceria com essa família, que tem tantas ansiedades, que tem tantas inseguranças e que busca um objetivo comum, como diz a Sandra, que é o desenvolvimento desse aluno em todos os aspectos, né? Vamos passar o slide lá para a questão do instrumento, né? Do PEI. Vamos para o PEI agora. Não, esse instrumento é a sondagem. Nós queremos o PEI. Isso, o PEI, né? O PEI, ele nos traz aí uma questão de... Pode passar, pode subir, né? Componente... Que componente é esse? Habilidades contempladas. Que habilidades eu quero contemplar? Por isso que o nosso PEI, ele difere de uma programação curricular pertinente a alguns outros estados, a algumas outras situações. Porque nós queremos contemplar habilidades. A partir do que eu tenho de conhecimento desse indivíduo, a partir da sondagem realizada,
quais as habilidades esse indivíduo possui e quais eu quero contemplar e quais eu quero desenvolver, né? Após a questão das habilidades, eu vou traçar estratégias para a execução desse conteúdo lá, com as situações das adequações das estratégias curriculares, eu vou traçar metodologias para poder alcançar o que eu quero desenvolver nesse indivíduo, né? Então, essas estratégias, elas são as atividades que eu vou utilizar para desenvolver as habilidades elencadas. Que recursos eu utilizo para que essas habilidades sejam contempladas? Quais os recursos eu vou utilizar? É um aluno que não tem a questão da grafia, ele tem uma apraxia motora, não consegue utilizar a escrita de maneira convencional, mas ele consegue utilizar um computador. Então, é um recurso que eu vou utilizar. Esse material, ele pode sim ser adaptado, ele pode favorecer esse registro do aluno. Isso é adaptação, é adaptar o material para favorecer, né? Quando eu falo de adequação, eu falo de adequação de situações para o desenvolvimento. Quando eu falo de adaptação, é a adaptação de materiais para que isso ocorra, né? E aí, a situação da verificação da aprendizagem, eu vou verificar se houve, né, aquela reavaliação, é o registro do que foi feito, do que foi retido, do que não foi retido. Isso é um parâmetro para que eu na próxima situação, eu realize um novo PEI com base no que não houve de rendimento, ou com base no que houve de rendimento, né? É interessante que todos os profissionais envolvidos nesse trabalho assinem esse documento enquanto cientes, porque é um documento que mostra, e é um documento importantíssimo, que mostra o desenvolvimento desse aluno, que mostra o planejamento para que ele desenvolva enquanto situação pedagógica e social, né? Então, é esse o nosso PEI. O nosso PEI, ele é baseado basicamente no que o indivíduo possui de pontos fortes e do que o indivíduo possui de necessidade de desenvolver os pontos fracos, né? Então, próximo slide. Sandra, quer falar alguma coisa sobre isso? Não, é a questão realmente da gente finalizar com a verificação realmente da avaliação da aprendizagem desse aluno, né? Como apontou o último item aí, né? Então, a gente fazer esse trabalho, eu acho, né? Isso. Próximo slide. Aí nós temos um relatório de acompanhamento pedagógico. Esse relatório, ele serve para dar embasamento mesmo, né? É orientar e definir estratégias de ensino. Esse relatório, ele vem finalizando o trabalho e ele tem que contemplar o nível de desenvolvimento real, né? Como ele está, conteúdos e conceitos adquiridos, funções cognitivas consolidadas. Eu tenho que ser extremamente fidedigna com com o meu relato, né? O nível de desenvolvimento potencial, conceitos que o indivíduo está a ponto de adquirir, funções cognitivas ainda não consolidadas, né? E o nível de desenvolvimento proximal, que é o percurso que o indivíduo precisa seguir para desenvolver funções que estão em processo de amadurecimento e serão. Que é o final do processo, ele precisa conter todas as situações. Então, ele se divide em desenvolvimento real, desenvolvimento potencial e desenvolvimento proximal. Todas essas situações, elas são embasadas em um trabalho realizado no decorrer do processo das situações de adequações de estratégias curriculares. Ele é todo embasado no desenvolvimento do indivíduo. Ele é todo embasado em potencial
cognitivo, né? Vocês viram aí que nós colocamos funções cognitivas consolidadas. O que ele sabe, funções que ainda não estão consolidadas, que no momento ele sabe e no momento ele não sabe, né? E funções que serão consolidadas, que estão em processo de aquisição. Então, no frigir dos ovos, esse meu relatório tem que constar o nível em que ele se encontra, o que ele sabe, o que ele tem variação de aprendizagem, o que num momento ele sabe, num momento ele não sabe, que está no processo de aquisição, e funções que ele ainda não adquiriu. Então, esse relatório traz um parâmetro de desenvolvimento muito importante para que a gente possa estabelecer um trabalho futuro com esse indivíduo. E esse relatório, quando vai para as outras unidades escolares, é de suma importância, porque é a partir dele que nós traçamos estratégias para montar um novo PEI. Certo? Essa ficha do relatório de acompanhamento pedagógico, ela também está anexa, né? Próximo slide. Ela também está anexa, né? É o percurso, aqui a gente dispõe para vocês as situações que precisam ser relatadas, a linguagem, atenção, memória, aspectos afetivos sociais, sempre se atendo às 3 situações, né? O real, o proximal e o último, que é o que ele ainda não adquiriu, né? Então, todas as situações precisam contemplar essas 3 situações específicas, tá? Na ficha de relatório, ela é bastante extensa, porque ela tem que nos dar embasamento para todas as áreas do desenvolvimento humano, tá? E ela acompanha, normalmente ela acompanha o portfólio no final, né? Quando essa criança termina o ano letivo, ele leva essa ficha de relatório junto com o portfólio. Sandra? Acho que é só, né? Agradecer. Vamos lá, ainda falta a gente falar sobre o portfólio, né? Ah, tá. É o próximo slide. Especificamente, ele difere de um álbum de fotos. Ele precisa conter em forma de registros gráficos e imagens referências da evolução acadêmica do aluno. Então, sempre que for colocado imagens, você colocar o porquê daquela imagem, o que você queria com aquela imagem. Não se atenha somente às atividades esteticamente bonitas. Esse instrumento, ele serve para avaliação do desenvolvimento do aluno. Então, a atividade que mostra uma queda na produção também se faz necessária. Sabe aquela atividade que o aluno se nega a fazer, o rabisco, o rasga, naquele momento? Ela também é importante. Registrar, né? Registrar é um registro independente momento em que não houve rendimento. Independente da situação que foi ocasionada ali. Sim, então, você fazer um registro fiel que vai servir na realidade como parâmetro para você avaliar todo o trabalho que você está executando ali. Uhum. Então, é importante, mesmo que seja como a Mari falou, né? Alguma situação que não deu certo, né? É o momento de você registrar também essas situações. Uhum. O que é importante vocês entenderem é que o portfólio não avalia a produtividade do professor, mas sim do aluno. Então, ser fiel nos relatos, nas produções postadas nesse documento, é importantíssimo, porque é ele que vai embasar o planejamento do ano seguinte para o aluno. Então, é ele que vai mostrar o que foi eficaz, o que não foi eficaz. Então, ser fidedigno nas postagens, no que você vai colocar nesse portfólio. Não é escolher as melhores atividades. É lógico que você quer colocar as situações mais bonitas, as atividades realizadas com sucesso. Mas não é só isso que é importante. É importante postar também nesse portfólio situações que não foram tão eficazes, situações que causaram descontrole emocional nessa criança, situações que causaram alterações comportamentais. Por quê? Porque nesse momento foi o que rendeu. Foi isso que resultou. Então, é a partir
situações assim que vai ser traçado um novo trabalho, um novo planejamento. Porque a aprendizagem ela é contínua, né? Então, se foi verificado que realmente aconteceu alguma situação ali que não foi a contento, né? Ali para frente ou no próximo ano você tem a oportunidade, então, de replanejar essas situações, né? Uhum. É interessante salientar também que todos esses instrumentos, eles fazem parte de uma organização realizada na Rede Municipal de Campo Grande, elaborada pela Divisão de Educação Especial, e que nós utilizamos isso com todas as crianças com deficiência inseridas na rede municipal. Então, é um parâmetro de trabalho que tem eficácia. Nós temos aí relatos maravilhosos de desenvolvimento de alunos inseridos na rede. É um trabalho que deu certo. Então, a gente está aqui para dizer, para falar e para dar um depoimento de situações que realmente são eficazes, são, evidentemente, favorecem esse desenvolvimento dessa criança, desse aluno com deficiência. Eu acredito que acabou aqui os slides, né, Sandra? O próximo slide, a gente tem aí a questão da imagem, do portfólio só, e as nossas referências, do livro que eu mostrei para vocês, a referência da onde nós tiramos, né, Autism Speaks Family Services, que é da onde a gente trouxe esse PEI americano e adequou para as condições e para a realidade de Campo Grande, da Rede Municipal de Campo Grande, e nós nos colocamos à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Agradecemos a oportunidade, né? Agradecemos a participação de estar aqui, partilhando um pouquinho do nosso conhecimento, né? Agradecemos e fiquem com Deus. Estaremos aí numa próxima.